Convivência em família. Referente Espiritismo, palestrante Ednildo Pereira Barreto. Considerações iniciais. Falar de família num contexto espírita é falar de espiritismo em processo de evolução. A família é a primeira célula da sociedade, é o primeiro núcleo social, é a primeira escola das criaturas. O espiritismo vem mostrando quem são os verdadeiros componentes da família, nos papéis de pai, mãe e filho, etc. E por que estão juntos e amarrados pelos laços consanguíneos. A importância da família no plano de Deus. A família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso para a reparação, graças à contingência reencarnatória. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras. A felicidade e a dor se alternam, objetivando a paz futura. O casamento é um progresso da humanidade, é uma afirmação dos espíritos, e que seria fundamentado na instituição familiar. E o objetivo maior do casamento, realmente, o casamento é um progresso, o primeiro passo do progresso para a vida em sociedade, porque marca o interesse da vivência permanente entre o homem e a mulher e seus descendentes, como afirmou Jesus. Num princípio não era assim, mas pelas durezas de vossos corações, os homens não conseguiram manter a pureza do mecanismo da lei de Deus. Então, vivemos hoje no mecanismo acionado pela lei de causa e efeito. Porque sempre temos em nossas famílias pessoas que nem sempre amamos como deveríamos. E temos amigos que gostaríamos que fizesse parte da nossa família. Veja como é preciso falar de espíritos para entendermos essas coisas. Quem é o amigo que amamos mais do que uma pessoa da família? Senão um espírito que conquistamos no passado pelos laços do amor. Emmanuel nos traz que o lar é o cadinho purificador. Neste contexto, como viver bem, tendo em vista que podemos ter espíritos problemáticos reunidos na família? Veja aí a sabedoria divina. Aproveita os nossos interesses pelos laços consanguíneos, amarrando-nos uns aos outros, até mesmo adversário, para podermos aprender a conviver e a nos amar. Se deixasse ficar por nossa conta, quando iríamos ter a coragem de abraçar, de beijar o inimigo, sendo mãe e filho, por exemplo? Algumas correntes de pensadores dizem que a família se encontra em decadência. O que hoje conhecemos por família, em breve desaparecerá. A família não pode desaparecer, porque está nos planos de Deus. O que precisamos é que o homem aprenda a conhecer a si mesmo, dentro deste plano, e tornar a família realmente equilibrada. A vivência em família é um conjunto equilibrado de relacionamentos entre as pessoas, e não uma confusão envolvendo desentendimento ou paixões. Vamos exemplificar aqui. Uma professora estava corrigindo os trabalhos dos seus alunos em uma certa noite depois do jantar. O marido da professora estava sentado perto dela, mexendo no celular. Preste atenção, celular. De repente, a professora começou a chorar. "Por que você está chorando?" perguntou o marido. A professora falou: "Ontem eu dei para meus alunos a tarefa de uma redação chamada Meu Desejo." "Ok, mas o que fez você chorar?" O marido perguntou, ainda mantendo os olhos no celular. A professora respondeu: "A última redação mexeu muito comigo e me fez chorar." E o meu marido perguntou: "Sobre o que fala para te fazer chorar?" "Ouça, vou ler para você." O aluno disse: "Meus pais amam muito os seus celulares. Eles se preocupam muito com os seus celulares.
tanto que às vezes se esquece de cuidar de mim. Quando meu pai chega em casa cansado do trabalho, ele tem tempo para seu celular, mas não tem para mim. Quando meus pais estão fazendo alguma coisa importante e o telefone toca, eles vão atender, mas não me atende quando eu chamo. Mesmo quando eu estou chorando, eles jogam no telefone, mas não brincam comigo. Mas eles conversam com alguém no celular, eles nunca me escutam, mesmo quando estou dizendo a eles alguma coisa importante. Então, meu desejo é me tornar um celular. Agora foi meu marido que ficou com os olhos marejados, cheio de água. Quem escreveu isso? O marido perguntou. A professora olhou para ele e respondeu: o nosso filho. Não sacrifique sua família e suas relações por conta de bens materiais. Celulares estão aqui para fazer nossas vidas mais fáceis, mas não para nos controlar, nos viciar ou nos tornar antissociais. Não é tarde para retornar a uma verdadeira vida em família, voltar aos tempos que não havia internet nem jogos de computador. Deixe o celular um pouco de lado. Fale com seus filhos, com seu marido, com sua esposa e seus amigos. Seja um bom exemplo para os seus filhos. Eles vão fazer o que você fizer. Converse com as pessoas que você ama e tenha certeza que elas sabem que são amadas. E você possa receber o amor delas também. A religião sempre reconheceu no decorrer dos anos o homem como o cabeça da família. Como o Espiritismo encara essa questão, qual o papel e a importância da mulher na família? Ao instituir a família, alegra-se Deus, em sua infinita sabedoria, confiar à mãe a sublime missão de ser a doadeira de afeto, colocando em seu coração muito amor, bondade, carinho e paciência. Ela cuida das necessidades dos filhos sem desatender aos reclames do pai, assegurando desta forma a condição básica da sobrevivência da família. Que diferença se pode estabelecer entre família material e família espiritual? Os verdadeiros laços entre os espíritos é que formam a família espiritual, o que nem sempre acontece com os laços materiais. Poderia nos explicar melhor, no sentido das palavras de Jesus, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? De que tratava Jesus naquele momento, senão dos laços espirituais? Com essas palavras, Jesus negava os laços consanguíneos de sua mãe, mas chamava atenção para refletirmos sobre os laços espirituais, ou seja, todos aqueles que estavam ali voltados para o interesse espiritual e que ele tratava e ele os via como espíritos, verdadeiros irmãos em Deus. O que nem sempre sua mãe carnal conseguia compreender. Costumamos chamar Deus de Pai. Deus faz parte da nossa família espiritual de fato? Acreditamos que quando Jesus afirma que Deus é nosso Pai, era justamente isso que ele estava nos mostrando, a família espiritual. E ainda quando disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que é nosso também. O que a gente pode fazer para poder ter mais harmonia, paz, luz dentro de nossas casas, com a nossa família? Não é um trabalho fácil. Porém, com um pouco de esforço, podemos vencer as hostilidades, sendo mais pacientes, respeitando o direito do outro, deixando o outro falar de suas dificuldades, procuramos ajudá-los, refletir sobre elas, buscando sempre o diálogo,
Mas a grande dificuldade é que nós achamos sempre que temos a razão. Por isso, muitas vezes, precisamos buscar o apoio, e o maior deles é o Evangelho de Jesus, através do culto no lar. Qual a posição da doutrina espírita em relação às uniões que são desfeitas depois de formada e que, como consequência desse desfazimento, origina novas famílias? Na doutrina espírita, somos orientados que o casamento não teria que acabar. Porém, quando não tem mais jeito, o divórcio ou a separação surge como um mal menor, já que esses espíritos não estavam conseguindo crescer juntos. Adia-se para tentar outro meio de crescimento, ou seja, a formação de uma nova família, com o objetivo de progresso desses espíritos. O que a lei exige de nós é que não fiquemos parados, precisamos trabalhar na evolução espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos poucas passagens de Jesus em família. O que nos ensina o Mestre a esse respeito? Agora eu lhe pergunto, você conhece o Evangelho segundo o Espiritismo? Lembre-se, estamos tentando ver esse relacionamento na visão espírita. E o Evangelho de Jesus é o código de lei mais perfeito para a nossa felicidade. É só aprender a pesquisar, folhear o livro, ler e reler, você vai encontrar todas as respostas. Como verificar que a família material física a quem pertencemos não está afinizada com as nossas ideias? Quando os conflitos chegam a nível muito difícil de suportar e não se vislumbra a possibilidade de mudança para melhor. É certo abandonar a convivência familiar quando os conflitos chegam a níveis muito difíceis de suportar? O que fazer? Os Espíritos nos orientam que, em questão de vida familiar, devemos fazer tudo o que podemos para vivermos juntos e nos acertarmos. Porém, quando qualquer tipo de vivência está nos impedindo de evoluir, de melhorar, de crescer e melhorar, é melhor que haja uma separação, mesmo que seja breve, para uma reflexão. O objetivo é sermos felizes e não impedirmos os outros e a nós próprios a sermos felizes. Quer seja entre marido e mulher ou entre pais e filhos. Ainda são as separações que se tornam o remédio para uma melhor compreensão. Basta lembrarmos de vários casos que depois que as pessoas se separaram, elas se arrependeram. Como entender a hierarquia familiar dentro do contexto espírita? Basta que reflitamos sobre o papel de cada um. Mãe e pai estarão sempre acima dos filhos na hierarquia. Até mesmo porque o compromisso da maternidade e a paternidade é feita diretamente com a lei de Deus entre os espíritos. Por mais que os filhos apresentem um nível de inteligência ou sentimentos acima dos pais, serão sempre filhos. Pode ocorrer de inimigos milenares reencarnarem em uma mesma família como pai, filho ou como irmãos? O que ocorre quando dois espíritos assim reencarnam juntos e acabam por se destruir, pertencendo a uma mesma família? O que vemos são espíritos que se atraem até mesmo pelos laços do ódio e que Deus permite que venham juntos no palco da vida para poder, através do esquecimento, possa ter uma convivência familiar. A fase da infância, o amor e o carinho permanecerão com essas marcas. Os espíritos não esquecem. A atual condição de vida muitas vezes impõe que tanto o pai quanto a mãe saia de casa para trabalhar. Como evitar que essa situação afete o desenvolvimento dos filhos?
a nossa sociedade hoje quase que impõe a marido e esposa que trabalhe fora para atender às necessidades da casa. Porém, dentro do comportamento humano, ainda muito egoísta, é necessário buscarmos um entendimento mais real dentro do mecanismo das leis divinas. Em O Livro dos Espíritos, questão 822, os espíritos superiores nos falam dos direitos iguais, mas das funções diferentes entre o homem e a mulher. Além de que o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, afirmare que Deus deu a ambos o dever de educar e amar os filhos. O canal Espiritismo funciona com a participação de operadores do Brasil e até de país estrangeiro. Seria esta uma forma de encontro de uma família espiritual, no que poderia talvez chamar de família espiritual? Realmente, o plano espiritual aproveita os meios de comunicações que o próprio homem cria pela sua inteligência para aproximar os espíritos. Porém, só podemos considerar uma família espiritual quando essas comunicações não redundarem em danos principalmente morais. Como podemos ajudar as famílias que passam por crises diversas, mesmo sendo espíritas? Convidando as pessoas a conhecer as condições de melhor relacionamento que podemos encontrar nas casas espíritas que tratam destes assuntos. E como também, no caso de não seres espíritas, um apoio na psicologia familiar. Para finalizar a nossa palestra, eu vou ler aqui um texto intitulado Espere o Barro Secar. Preste atenção para você ver o que acontece na nossa família ou com as pessoas. Então, espere o barro secar. Certa vez uma menina ganhou um brinquedo no dia do seu aniversário. Na manhã seguinte, uma amiguinha foi até sua casa para fazer companhia e brincar. Mas a menina não podia ficar com a amiga, pois tinha que sair com a mãe. A amiga pediu que a menina deixasse ficar brincando com seu brinquedo novo, até que ela voltasse. Ela não gostou muito da ideia, mas por insistência da sua mãe, acabou concordando. Quando retornou para casa, a amiguinha já não estava lá. Tinha deixado o brinquedo fora da caixa, todo espalhado e quebrado. Ela ficou muito brava e queria ir até a casa da amiga para brigar no mesmo instante. Mas a mãe ponderou. Você se lembra daquela vez que o carro jogou lama no seu sapato? Ao chegar em casa, você queria limpar imediatamente aquela sujeira, mas a sua avó não deixou. Ela falou que você deveria primeiro deixar o barro secar. Depois ficaria mais fácil limpar. E prosseguiu dizendo, com a raiva é a mesma coisa. Deixa a raiva secar primeiro. Depois fica bem mais fácil resolver tudo. Mais tarde, a companhia tocou. Era a amiga trazendo um brinquedo novo e disse que não tinha sido culpa dela, e sim de um menino invejoso que, por maldade, havia quebrado o brinquedo quando ela brincava no jardim. E a menina respondeu, não faz mal, minha raiva já secou. Então, preste bem atenção. A menina respondeu, não faz mal, minha raiva já secou. Lembre-se, discussões no dia a dia, nos relacionamentos, no trabalho, podem levar as pessoas a ter sentimentos de raiva. Segure os seus impulsos, deixe o barro secar primeiro, para depois limpá-lo. Assim, você não corre o risco de cometer injustiça. O tempo sempre é o melhor remédio para os problemas. Quando enfrentamos uma batalha, é difícil encontrar uma luz no final do túnel. Mas como o barro esperar secar, vai tornar mais fácil a retirada. Se você tentar limpá-lo ainda fresco, vai ter muita dificuldade em removê-lo. Mas o tempo pode fazer milagre. Depois que o barro secar, ele sai com facilidade.
Assim são os nossos problemas. No momento da raiva, pode parecer insolúveis, mas certamente se tornarão menores com o tempo. E o que era complicado pode se tornar simples. Acredite, saber esperar é uma virtude. 13 de agosto de 2018, Ednilton Pereira Barreto. Muito obrigado.